Quero bater um papo com vocês também em relação ao Wagner Mancini, as cobranças, né, que de fato existiram nesta última semana, a forma que ele escalou hoje, e falar também sobre uma informação que eu não tive a confirmação ainda, ou não tinha, né, antes de começar aqui a live, com a expulsão, né, a expulsão já ali após, né, a partida, do Anselmo Ramon, infelizmente ele e o Marcão expulsos, e o Benítez. Isso não pode acontecer. Tá? E um jogo que você termina com 0-0, com uma ou outra confusão dentro de campo, mas assim, não tinha um motivo plausível para aquela confusão toda ao final do jogo. O Goiás tem alguns jogadores muito encrenqueiros, eu não gosto disso, tá? Eu nunca gostei desse perfil. O que eu gosto do jogo de hoje é que pelo menos mostrou que os jogadores tiveram um pouco de vontade, um pouco de respeito com a camisa. Algo que, por exemplo, no jogo contra o Avaí, o Goiás, eu não lembro de uma dividida ganhar naquele jogo. No meio de campo, um carrinho, uma cobrança, né, de um ou outro jogador. Hoje foi diferente. Hoje foi um Goiás que colocou o pé na bola, que entendeu a dificuldade e a importância desse jogo no Paraná, mas não precisava disso, né? Expulsão depois do jogo, cara, vai pro vestiário, tem muito campeonato pela frente ainda. O Lucas Lovatti e o Gonzalo Freitas já estão suspensos. Não acho que vai ser impossível para o Goiás armar esse jogo contra o Paysandu em casa, mas sem o Anselmo Ramon vai fazer muita falta, até porque o Goiás foi tão pão duro o suficiente, né, para não trazer nenhum outro centroavante e vai fazer falta, tá? Vamos ver ainda o que vai para a súmula, o que não vai, mas a tendência é que isso seja uma situação irreversível. Sobre o Wagner Mancini, depois de 2 jogos muito ruins, inventando demais, dá para dizer que hoje o Mancini teve uma invenção? Eu acho que sim. A promoção do Lovatti para um jogo como esse, fora de casa, o cara que já não jogava há quase 3 meses, é um risco. Mas ele está avaliando também o que enxerga, né, nos treinamentos, e se passa essa confiança para ir para o jogo, tudo certo. Fez um bom jogo, inclusive, o Lucas Lovatti ali na lateral esquerda, mesmo tendo jogado quase todo o duelo com um cartão amarelo. O Mancini talvez tenha encontrado uma forma melhor do Goiás jogar? Eu até acho que sim. O Goiás, eu até vi um comentário recente do Geliezer Paulo, falando muito mais que nesse momento é um Goiás que precisava de pequenos ajustes do que propriamente de uma reformulação, e eu concordo com ele. Esses ajustes, principalmente na questão defensiva, onde o Goiás vinha sofrendo muitos gols, hoje passa um jogo ileso. Então vamos olhar pelo lado positivo. Dos últimos 4 jogos, o Goiás ficou 2 sem sofrer gols. A América na Serrinha e o Coritiba em casa. Outro ajuste que o Goiás precisava fazer e para mim conseguiu fazer hoje. A leitura defensiva dos zagueiros com o lateral esquerdo. Lateral esquerdo e o lateral direito também. O Moraes e o Diego Caetto receberam muitas, inúmeras, talvez milhares, né, de bolas nas costas nesses últimos 2, 3 jogos na Série B. Hoje contra o Coritiba o Goiás sofreu, mas não teve, por exemplo, nenhuma jogada de abertura completa da linha defensiva. Acho que são pontos para o Mancini também. Outra questão, reencontrou a marcação no meio de campo. É um Goiás que, como eu falei, mordeu muito mais do que em comparação ao último jogo contra o Avaí. Foi um Goiás que lutou, foi um Goiás que suou a camisa fazendo essa função do para-brisa com o Rodrigo Andrade e o Marcão, e tendo, né, o Juninho um pouquinho mais avançado. O que falta para mim também, na questão dos ajustes ainda, é o Goiás, nas poucas chances que tem, marcar o gol. Né? Se a gente volta um pouquinho no tempo, aquele comecinho de Série B, rapaz, o Goiás estava numa sorte. Qualquer bola que chegava perto da grande área, o Anselmo Ramon empurrava para dentro. Era uma coisa incrível. Né? Bastavam poucas chances e o Goiás abriu o placar, conseguia fazer 2, 3 gols. Hoje não está tão fácil assim. Por quê? É um Goiás que perde alguns gols. Até acho que não foi a situação do jogo de hoje. É para dizer que a única chance, talvez, que o Goiás tenha tido hoje, uma ou outra jogada individual, mas nenhuma grande defesa do goleiro Pedro Morisco. Contra o Avaí, por exemplo, o Goiás perde alguns gols, né? O Anselmo Ramon, o próprio Pedrinho naquele chute que ele dá de bico. A falta de sorte, às vezes, também tem que ser levada em consideração, né? A bola no travessão do Wellington Rato contra o Avaí. O golaço que o Matheus Barbosa fez pelo Botafogo de Ribeirão Preto já no finalzinho do jogo, uma bola lá onde a coruja dorme. Então falta assim um pouco de capricho no Goiás na questão ofensiva, alguns ajustes que para mim eles até foram corrigidos, ou pelo menos vamos ver, né, o próximo jogo contra o Paysandu,
mas pelo menos amenizados pelo Wagner Mancini nesse jogo. O que eu vejo na responsabilidade do Mancini, tá? E aqui vamos desconsiderar esse jogo contra o Coritiba, que eu acho que o enredo do Goiás foi até relativamente positivo, mas é a falta de confiança dos jogadores. Às vezes para tentar uma jogada diferente, um drible curto, de colocar essa bola no chão e tentar tabelar. Eu acho que falta um pouquinho hoje da função do Mancini como um treinador de passar confiança aos atletas. Nisso daí eu entendo que há uma participação muito maior da confiança passada pelo treinador aos jogadores do que o contrário. Além disso, talvez um pouquinho mais de variação tática. Um Goiás que, por exemplo, fica muito acuado, sem alternativas para puxar um contra-ataque no segundo tempo, quando tem, né, o resultado, vamos dizer, ao seu favor, da forma que se imaginava. Eu acho que isso aconteceu em quase todos os jogos que o Goiás teve fora de casa contra as equipes mais fortes, né, dessa Série B. Coritiba, Avaí teve um momento que o Goiás não via a cor da bola, Novo Horizontino também, Atlético Paranaense também, quando o Goiás, já no segundo tempo, né, basicamente não tinha uma puxada mais de contra-ataque. Então, nisso, para mim, o Mancini tem uma parcela de culpa, sim. Alguns ajustes. Eu acho que não é hora para loucura também, não. Mas precisa voltar a vencer. É um Goiás que já não vence há 3 jogos. Tem o próximo jogo contra o Paysandu, que ainda vai entrar em campo nessa rodada, contra o América. Acho que o Paysandu vence em casa, tá? Esse duelo pode ser que deixe a lanterna da Série B, mas faz uma campanha muito fraca, em especial em casa, nessa segunda divisão. Independente disso, o Goiás precisa buscar a vitória nesses 2 próximos jogos. O Paysandu em casa e a Ferroviária também, lá no interior paulista. Chegando aí já na pontuação de 50 pontos, aí é a quantidade de vitórias que eu costumo brincar aqui no canal, né? Que fica muito plausível. É uma quantidade de vitórias que você consegue visualizar ela com seus dedos, né? 4 vitórias, 5 vitórias, é algo muito mais emblemático. O Goiás está quase chegando nesse momento. Precisa jogar um pouquinho mais. Estou curioso e ansioso também para esse jogo em casa contra a equipe do Paysandu. Tá bom? Eu quero passar também o recadinho do nosso parceiro aqui do canal, que é a Zapay. Para você que não conhece, tá aí uma ótima oportunidade para você que tem carro, moto, verificar de forma gratuita pelo aplicativo da Zapay se você tem algum valor, por exemplo, de IPVA, financiamento e multas em aberto. É muito simples, é só você pegar o link na descrição do vídeo ou acessar, né, o site, o aplicativo da Zapay, Zapay, e fazer a consulta através da sua placa, 100% gratuito, rápido, fácil e seguro. Além disso, você utilizando o cupom Goiás20, você garante 20% de desconto nas taxas para parcelar em até 10 vezes ou mais nos cartões de crédito. Então, a Zapay ela oferece para você uma ótima vantagem. Você fazer uma consulta, né, para qualquer uma eventualidade, uma multa, o IPVA, para quem tem o IPVA vencendo também ao final desse mês de setembro, tá aí a grande chance com a Zapay, e ainda a opção de parcelar e ter essa porcentagem também de desconto de 20% pelo Goiás News, utilizando o cupom Goiás20. Eu separei o link tanto aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, como também no primeiro comentário fixado, tá bom? Já passei o recadinho da Zapay, bora falar sobre os números, né? O que diz hoje a matemática e a tabela da Série B também do Campeonato Brasileiro em relação ao acesso. Eu vou pegar aqui uma tabela antes da rodada, vou trazer aqui para vocês. O Goiás, que antes de começar a rodada tinha aproximadamente 72% de chance de acesso, segundo a UFMG, o Coritiba com 89%. Com mais um ponto somado, o Criciúma também empatou, vejo como resultado bom, né? O Criciúma que vinha numa sequência muito forte, pelo menos não ganhou do Volta Redonda lá no interior do Rio de Janeiro, fica atrás do Goiás nessa rodada. Tem uma curiosidade, né? Se o Criciúma tivesse ganho esse jogo de hoje, ele teria ultrapassado o Goiás, mesmo com esse empate, tá? Mesmo se o Goiás tivesse empatado, o Criciúma chegaria a 13 vitórias, com 45 pontos, e o saldo de gols do Criciúma é melhor do que o Goiás.